A Constituição brasileira tem em seu artigo 1º a cidadania e a dignidade da pessoa humana como dois dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a promoção do bem de todos e a erradicação da pobreza e da marginalização também estão aqui no artigo que apresenta os objetivos fundamentais da República Federativa. Direitos sociais à saúde, à educação, ao transporte, lazer, segurança, todos eles estão assegurados na Constituição. Mas, apesar de todas essas garantias constitucionais, o pleno exercício de direitos não é uma realidade no país. Há muitas explicações para esse não provimento de direitos. Há quem defenda que o Estado é ineficaz. Outros consideram que o alcance e a diversificação das políticas públicas a partir do século passado inviabilizaram pleno provimento de direitos por parte do Estado. Mas o fato é que essa realidade lança luz sobre o terceiro setor, tema de 2 reportagens produzidas pela TV Alego. A primeira delas começa agora. Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Já chegou a vez que tanta falta fazia. Já chegou. As atividades de voluntariado no Brasil se inicia com a chamada filantropia. Nós temos notícia nos anais aí do Brasil que a primeira instituição criada nesse sentido foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos, ainda em 1543, ou seja, quase que bem próximo ali do descobrimento do Brasil. Em termos didáticos, acadêmicos, a sociedade se organiza em primeiro, segundo e terceiro setor. O primeiro setor é entendido como o Estado, né, e os seus governos. O segundo setor, que alguns denominam de forma de setor produtivo, o setor da indústria, do comércio. E o terceiro setor, ele se caracteriza pela sociedade civil organizada. As ações dessas instituições, dessas entidades, elas se dão justamente num espaço que a sociedade precisa, em que o poder público não atua porque não tem expertise, não tem capilaridade, não tem condição de atuar, e também não atuam as empresas porque não dão lucro. O cidadão tem direito de ter lazer, de ter saúde, de ter educação, então a assistência social é um elo de informação entre a necessidade e o poder público para atendimento. 5 critérios definem as entidades do terceiro setor. Elas devem ser privadas, portanto fora do aparelho do Estado, sem fins lucrativos, legalmente instituídas, com capacidade de administrar suas próprias atividades e voluntárias, ou seja, constituídas livremente a partir da vontade de um grupo de pessoas. Em 2014, foi sancionada a lei conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, as OSCs, nomenclatura usada para as já conhecidas ONGs. A Lei 13.019 de 2014, ela estabeleceu uma nova roupagem jurídica para as instituições do terceiro setor. E isso é importantíssimo, porque foi um divisor de águas. Esse marco estabeleceu algumas regras, principalmente na relação dessas instituições com o poder público. Porque se, por um lado, algumas instituições vieram para ajudar, muita gente ligada, inclusive à área empresarial, viu no terceiro setor uma oportunidade de ganhar dinheiro, fazer negócio com a administração. Por isso que nós temos que separar o joio do trigo. As instituições são muito bem-vindas e elas estão cada vez mais participando e ajudando a sociedade. Só que nós temos que ter regulamentos, normas, diretrizes e controles que façam com que essas instituições elas sejam puramente entidades de assistência, não assistencialismo, mas de assistência. Em regra geral, as organizações da sociedade civil, elas sim se submetem a essa norma e ela inova no sentido de que os antigos convênios que eram utilizados e que não se tinha muita clareza para o gestor ali e tampouco para, às vezes, os dirigentes das instituições, lacunas, muitas questões iam esbarrar nos tribunais de contas, né, para análise de contratos, dessas parcerias. Com o marco regulatório, a lei traz uma série de requisitos, né, para justamente facilitar essa relação jurídica a ser estabelecida entre a iniciativa privada e a administração pública.
De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2016 havia no país 820 mil OSCs. 40% delas estavam na região Sudeste, seguida pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e região Norte do país. A pesquisa mostrou ainda que todos os municípios brasileiros possuem pelo menos uma OSC. Considerando a personalidade jurídica das entidades, 86% delas eram associações privadas. A associação é o modelo jurídico mais adotado. Então, nós temos, a prioristicamente, as associações, os institutos e as fundações, como figura jurídica. Todas elas são organizações da sociedade civil. Ponto. Esse é a roupagem jurídica que o Código Civil e o novo Marco Civil da sociedade, o Marco Regulatório da Sociedade Civil estabeleceram. A partir daí, nós temos dentro do ordenamento jurídico brasileiro algumas outras titulações que podem ser apropriadas por essas entidades. Nós temos as OCIPs de um lado e nós temos as organizações sociais de outro. Qual que é a diferença, doutor Jucimar, de uma associação para uma OS, por exemplo? Primeiro, ela tem que existir como pessoa jurídica, ela tem que ter uma constituição jurídica, associação, fundação ou instituto. A partir disso, e preenchidos os requisitos legais, e aí cada ente federativo estabeleceu os seus requisitos para qualificação como organização social. No âmbito federal, nós temos a Lei 9.637, que é de 1998, e no âmbito do Estado de Goiás, nós temos a Lei 15.503, que é de 2005, que estabelece as regras, as exigências para que essas associações, institutos ou fundações possam se qualificar como organizações sociais. A declaração de utilidade pública é considerada também forma de conceder um título a entidades do terceiro setor. A Assembleia, por meio de seus deputados, o faz aqui em plenário quando apresenta e aprova essas declarações. Aliás, a Assembleia Legislativa conta atualmente com uma frente parlamentar do terceiro setor, instituída a partir de requerimento apresentado pelo deputado Tiago Albernaz. A gente apresenta o título de utilidade pública muitas vezes para que ela possa ter não só um instrumento jurídico, mas a segurança para que ela possa vir a discutir os editais. Muitas das vezes a gente tem hoje, no caso do Estado de Goiás, a vigência do edital do pão e leite. Há uma discussão jurídica de que esse modelo de título de utilidade pública já está em desuso. Ainda assim, não há vedação. A pesquisa do IPEA, mencionada há pouco, mostrou também que a transferência de recursos federais para as OSCs entre 2010 e 2017 foi de 75 bilhões de reais. Cerca de 50% desse montante foi para OSCs que atuam nas áreas da saúde e da educação. Quanto à distribuição regional dos recursos, os números mostraram concentração na região Sudeste, que cedia 42% das organizações e recebeu 61% do total de recursos. Hoje a gente tem que mobilizar recursos financeiros e não financeiros. Então, se eu preciso de pagar o aluguel de uma sede, eu posso tanto receber dinheiro para isso, ou posso ter a cessão de um espaço onde a minha organização vai se instalar. Então, mobilizar recursos talvez seja um termo mais adequado. Claro que o termo captação de recursos ele é um termo correto, ele é utilizado, mas a captação de recursos dá uma relação muito impessoal, onde você me dá um dinheiro para eu fazer alguma coisa e você se isenta disso. Na mobilização de recursos, a gente presume que há um processo de parceria, onde você me repassa um recurso, eu executo um projeto, gera impacto, presto conta e você acompanha, você participa disso. No caso específico da APAE de Goiânia, o nosso contrato de prestação de serviço do SUS é a maior fonte de receita que nós temos hoje. Nós temos aproximadamente 30 milhões de reais para ser aplicado no terceiro setor, para pagamento de água, energia elétrica, o leite e o pão. E nós queremos dar a legalidade para que todos possam ter o seu direito e a igualdade de receber esses benefícios. Mas experiências como a da APAE mostram que não só de recursos públicos as organizações da sociedade civil se mantêm. A fonte de recurso para custeio das ações das organizações da sociedade civil ainda é, nos dias de hoje, um dos grandes desafios na administração das instituições, né? Muitas delas promovem promoções, outras instituem, internamente sistemas de captação de recursos
via telefonemas ou correspondências, tentando sensibilizar a sociedade para essa causa, de se promover o bem. Eu acho que um dos caminhos é, na ausência do Estado, sim, fazer doação para instituições que tenham credibilidade, accountabilidade, transparência e que tenham capacidade de entregar produtos de forma coletiva que você não teria impacto, não teria condição de fazer sozinho. Eu não sei se eu concordo quando a gente fala que o Brasil não tem uma cultura de doação. Talvez alguns países como os Estados Unidos tenham uma cultura de doação familiar. Então você tem aquelas mega fundações dos mega milionários que falam, eu vou destinar 30% da minha fortuna para criança e adolescente, vou destinar 50% da minha fortuna para a questão dos animais vítimas de violência. Então, essa cultura da doação em grandes escalas de herança, eu diria que o Brasil ainda não tem. Mas a cultura da doação, eu acredito que a gente tenha. Investimentos sociais privados é o nome dado a outra forma de repasse de recursos, a qual abrange as ações sociais desenvolvidas por empresas, fundações e institutos de origem empresarial ou instituídos por famílias, comunidades ou indivíduos. Segundo uma entidade do setor, em 2016, os institutos e fundações empresariais respondiam por 53% dos investidores sociais privados no Brasil. Eu tenho visto muitas empresas que elas têm colocado isso no seu DNA. Empresas que falam o seguinte, olha, X% do meu lucro líquido será destinado à comunidade onde eu estou ou uma causa. Então, tem empresas que destinam 1%, 2%, 10% do seu lucro líquido ou da sua receita para uma causa numa comunidade onde ele está ou numa comunidade próxima. Para Márcio Dionísio, a aplicação desses recursos pelas OSCs, sejam eles públicos ou privados, deve, em última instância, promover a autonomia dos públicos a que se destinam. As ONGs, teoricamente, não deveriam existir. Elas existem na ausência da família, da sociedade, do Estado. Porque se uma criança nasce numa família que é organizada, que tem um grau de integridade, um pai e uma mãe que têm acesso ao trabalho, uma família que as crianças têm acesso à educação e saúde, eu não vou precisar recorrer ao Estado. Na ausência da família, da sociedade e do Estado, você aumenta o grau de vulnerabilidade. E as ONGs vêm justamente para suprir essa necessidade. Olha, a família não respondeu, a sociedade não respondeu, o Estado não respondeu, então a gente precisa de criar um outro mecanismo, outra instituição, no caso as ONGs, para suprir essa demanda. Eu sou extremamente favorável às ONGs, no momento que o Brasil vive, mas o sonho de toda ONG deveria ser a parte da sua missão acabar. Então, se eu trabalho com crianças que são vítimas de violência, a minha meta não é atender mais crianças. A minha meta é influenciar tanto as políticas públicas e atender as crianças para chegar num ponto onde o Brasil, o município, o Estado não precise mais atender crianças vítimas de violência porque o problema acabou. Então, se uma ONG fica trabalhando apenas no atendimento a uma criança e adolescente vítima de violência e não interfere nas políticas públicas, ela vai ficar enxugando gelo. Não estou falando que tem que parar de atender uma criança vítima de violência. Eu estou falando que a atuação da ONG tem que ser muito mais ampla do que o atendimento. Ela tem que interferir nas políticas públicas, né? E aí, nesse contexto, eu diria que as ONGs não deveriam existir. Elas existem pela falência, pela ausência do Estado e pela ausência da família. Na próxima reportagem, você vai conhecer histórias de algumas OSCs e de gente que encontramos por lá. Cuida de você.